Obrigada. Muito bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã para falar um pouquinho desse ilustre desconhecido chamado C.S. Lewis. E eu falo ilustre desconhecido porque eu acabo de voltar da Expo Cristã, em que eu tinha um stand, e, de fato, os cristãos não conhecem C.S. Lewis. E isso é uma tristeza, porque e comentários tipo, Crônicas de Nárnia tem uma mensagem subliminar, ou seja, coisa do demônio, quando na verdade esse homem era um homem de Deus, né? Então, Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que C.S. Lewis surpreende a gente, e através do livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Mas também vamos falar um pouquinho sobre a vida e obra dele. Ele nasce em 1898, numa cidade chamada Belfast, na Irlanda. E ele foi filho de uma senhora que foi filha de pastor presbiteriano, e o pai dele era anglicano. Então, ele veio de um lar cristão anglicano. E a mãe dele morreu quando ele tinha apenas 8 para 9 anos de idade. Isso foi a primeira experiência que ele teve de decepção com Deus. Porque ele orou para que a mãe dele, que tinha câncer, se recuperasse, e ela não se recuperou. Dá para avançar? Tá. Então, ele é considerado o maior apologista cristão do século XX. Apologista, como vocês devem saber, é a pessoa que defende a fé perante os outros, né? E ele foi influência, levou muitos evangelistas e grandes homens de Deus para o cristianismo. Chuck Colson, John Piper, Timothy Keller, Philip Yancey, J.I. Packer, enfim, são alguns dos seus seguidores. E ele é um dos teólogos mais citados nas igrejas por todo o mundo, aos domingos, né? E ele era professor de literatura em Oxford e Cambridge e autor das Crônicas de Nárnia, além de grande amigo do Tolkien, do autor do Senhor dos Anéis. Pode? Então, ele nasceu na Irlanda em 1898, teve a mãe morta de câncer aos 9 anos de idade e tornou-se ateu. O pai, ele se declarou incapaz de cuidar do Lewis e do irmão mais velho dele, porque ele tinha problemas emocionais. Então, ele colocou os filhos em internatos. E esses internatos fizeram muito mal ao Lewis, porque eram muito rígidos e tinham alguns se diziam desses internatos se diziam até cristãos, só que o diretor ele foi até internado como louco, né, um desses internatos. Então ele teve uma experiência muito ruim nesses internatos. Ele narra isso no Surpreendido pela Alegria, que é a autobiografia dele. Até que ele tem aulas particulares com um professor que foi o professor do pai dele. E esse professor era um ateu. Ele era muito inteligente e tudo mais, mas era ateu. Então, ele se espelhou nesse professor, tornando-se ateu. Então, só que antes disso, ele já teve a sua mente batizada por um autor chamado George MacDonald, que era também pastor presbiteriano e escrevia histórias infantis com imaginação, com criatividade e com fundo cristão. Então ele diz que mesmo ele sendo ateu, ele já gostava dessas histórias. Então ele simpatizava inconscientemente, ele já simpatizou com a causa do cristianismo. E ele diz na autobiografia, no diário dele, que nessa época ele se deu conta, olhando para trás depois, que todos os autores que ele gostava de ler eram também cristãos, só que ele não sabia.
Então, a porta dos fundos do inconsciente dele, apesar da porta dianteira ter estado fechada para Deus, ele queria que Deus não intervisse na vida dele, a porta dos fundos estava aberta, né? Então, no Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, até o diabão que dá instruções para o seu sobrinho de como levar o paciente dele para o mau caminho, ele diz, olha, tome cuidado com os livros, não deixe o seu paciente ler muito, porque os livros estão repletos de armadilhas do inimigo, que é o inimigo é Deus para ele, né? O inimigo do diabo, né? Então ele tem a mente batizada por George MacDonald e começa estudos clássicos em Oxford. Então esse professor deu a base para ele num movimento chamado homeschooling, que é aulas particulares em casa, e aí ele fez a prova, conseguiu passar em Oxford. E, aliás, com notas muito boas. E nessa época ele conhece um grupo de professores em Oxford, que ele escreve na biografia, no diário dele, olha, hoje eu conheci um grupo de pessoas muito inteligentes, e pasmem, eles também são cristãos. Então, foi o primeiro contato que ele teve, e teve com Tolkien, que era cristão, né? Que era católico. Então, ele serve na guerra e assume a responsabilidade pela família do amigo morto. Pode passar. Começa a dar aulas como professor auxiliar em Oxford e conhece Tolkien. O pai morre, torna-se teísta e ele se torna teísta e cristão. E engraçado que essa história é narrada num livro chamado O Mais Relutante de Todos os Convertidos, que é do David Downing. E ele narra como é que foi que, pela amizade e pela literatura, o Lewis acabou sendo reconvertido para o cristianismo. E o argumento que o Tolkien usou, olha, Lewis, você gosta muito de mitologia, não gosta? Pois é, o Lewis disse, sim, eu gosto, por isso que nós nos reunimos, por isso que nós temos essa amizade pelo nosso gosto pela literatura dos mitos. Pois é, Lewis, mas acontece que esses mitos, eles têm toda uma estrutura bem parecida um com o outro. Esses mitos, eles falam de uma humanidade perdida, que tem algum prejuízo, e que veio um Deus que desceu até a humanidade de alguma forma e resgatou essa humanidade do estado perdido dela. E retomou, então, resgatou essa humanidade. É verdade, Tolkien, disse o Lewis, todos os mitos têm essa mesma estrutura. Existem estudos hoje na área de arqueologia, de antropologia, de psicanálise, que estudam os mitos e que constatam que realmente os mitos têm essa estrutura. Pois é, Lewis, mas essa história não te parece com uma outra história que você conhece desde a sua infância? Parece sim, parece com a história da paixão de Cristo. Ora, houve o pecado, houve o prejuízo à humanidade, e um Deus que se encarnou, que com ele resgatou, morreu, ressuscitou e resgatou toda a humanidade. Pois é, Lewis, disse o Tolkien, acontece que em Cristo o mito e o fato se casaram. O mito se tornou fato. E esse argumento iluminou a mente do Lewis, e ele se convenceu nesse momento que o cristianismo era real. E aí começou um processo de 3 anos de duração, que levou 3 anos até ele se converter realmente ao cristianismo. Então, ele conhece Joy Davidman, ganha a cadeira titular em Cambridge só em 54, que ele já tinha 56 anos de idade, por conta do seu cristianismo e tudo mais. Depois que ele se converteu, ele começou a escrever as crônicas de Nárnia e outros livros de ficção e muitos livros de teologia. Ele escreveu mais de 40 livros. E conhece Joy Davidman, que era uma senhora americana,
com a qual ele se casa para ela ter a cidadania inglesa. E só que depois eles se apaixonam e eles têm um romance e eles casam no religioso, e essa história toda é vivida pelo Anthony Hopkins num filme chamado Terra das Sombras. Vale a pena assistir. Terra das Sombras, Shadowlands, é a história do romance do Lewis com a Joy Davidman. Só que a Joy também contrai um câncer e ela morre precocemente e ele morre pouco depois também em 63. Pode avançar. Então, as mais conhecidas obras dele são as Crônicas de Nárnia, aquele Aslan que virou filme. Quem aqui já ouviu falar nas Crônicas de Nárnia? Todo mundo, ok. Então, pouca gente sabe que esses filmes têm um fundo cristão e que narram, na verdade, toda a paixão de Cristo, né? Eu tenho um livro que eu publiquei recentemente chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e a Bíblia, pela editora Prismas, que é a minha tese de doutorado resumida em poucas palavras. Pode avançar. O que tem as Crônicas de Nárnia diferente de outras obras de ficção, de fantasia e etc.? Elas valorizam as coisas simples da vida. Então, por exemplo, quando as crianças entram no guarda-roupa e topam com os castores, vão para a casa dos castores, eles têm um delicioso jantar com batatas, peixe, pescado na hora. Então, essas coisas simples é que são valorizadas nas Crônicas de Nárnia. Elas revelam a realidade como ela é, a realidade concreta. Elas apontam, ao mesmo tempo em que apontam para a realidade concreta, transcendem essa realidade para falar de coisas que vão além do aqui e agora, que falam sobre amizade, sobre fidelidade, sobre fé e todos esses temas cristãos. Descrevem o mal e o bem de uma forma não maniqueísta, ou seja, os desenhos animados, os filmes de ação, os filmes de ficção, de fantasia que nós assistimos hoje, 99% deles são maniqueístas. O que é maniqueísmo? É quando o bem e o mal se opõem como se fossem iguais forças, só que opostas. Então, o maniqueísta, ele vê o mundo em preto e branco, ele não vê tons de cinza. Ele acha que ou é do diabo ou é de Deus. Não existe nada no meio, né? Existe uma batalha espiritual em que o bem e o mal lutam com iguais forças. E não é assim, porque o bem ele é infinitamente maior do que o mal e já venceu o mal, certo? Então, o mal é descrito no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa como a lógica da aura, a lógica profunda da aura dos tempos. Essa é a magia má, ruim, né? Da feiticeira e tudo mais, do pecado, do mal. Só que o bem, a magia do bem, ela é a magia ainda mais profunda de antes da aura dos tempos. Ou seja, o bem, ele veio com a criação. Ele tem um pano de fundo maior do que o mal. O mal é uma ausência do bem, é uma degradação do bem, é uma corrupção do bem. Sem o bem, o mal não existe. Sem o corpo são, a doença não existe. A doença só pode se instalar num corpo que previamente era são, era saudável. Então, o bem, ele transcende o mal. Fomentam questões existenciais. Existe a verdade, existe o universal. Usam a razão, o bom senso, o razoável, como a verdade, o caminho para a verdade, e a imaginação como o caminho do sentido. Então, a razão e a imaginação andam de mãos dadas em Lewis. Não é uma oposição, ou você usa a sua razão ou você usa a sua imaginação. Não, as duas coisas têm que andar de mãos dadas, porque a razão é o caminho, é o sentido da verdade, e a imaginação é o sentido
é que dá o sentido para as coisas, né? Então, um professor que dá aula só usando a razão dele, provavelmente ele só vai topar com... o aluno só vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Agora, quando ele usa exemplos, quando ele usa o lúdico, a imaginação, a criatividade, então aquilo começa a fazer sentido para o aluno e ele começa a entender. Então não basta você usar a sua razão, você tem que usar a sua razão e a sua criatividade junto. Apelam para a busca de algo além daqui e agora. Então, o Lewis dizia, se eu tenho um desejo no coração por algo que está fora desse mundo, é um sinal de que eu fui feito para o outro mundo. Certo? Pode passar. Então, aí são outras obras do autor, algumas... e esse mais relutante dos convertidos é uma biografia dele. E a Pedagogia na Obra de C.S. Lewis é outro livro que eu também escrevi. Pode passar? Então, quais são alguns princípios essenciais do pensamento de Lewis? Ele se funda na sua própria biografia. O Lewis ele é muito sincero, ele é muito honesto. Tem um livro que ele escreveu chamado Anatomia de uma Dor, que ele escreve logo depois da morte de Joy, que foi uma grande decepção para ele, em que ele chama Deus de carrasco divino. É um livro de lamentações, em que ele coloca toda a sua dor pela perda da Joy. Então ele é muito sincero, ele é muito honesto, só que muita gente diz, não, então ele perdeu a fé. Não, não perdeu. O livro, no final, ele traz a esperança da vida. Ele diz que nunca nós cristãos dizemos adeus pela última vez. Nunca nós nos despedimos pela última vez. Então, e tem um amigo meu que eu conheci na igreja, que o pastor indicou esse amigo para eu ligar para ele, porque ele gostava de Lewis, e eu fui ligar para ele e perguntei, mas da obra de Lewis, qual foi o livro que você mais gostou? Ele disse, Anatomia de uma Dor. Eu disse, o quê? Justamente o livro mais pesado, mais difícil de entender do Lewis é o que você mais gosta? Pois é, ele disse, é que eu acabei de perder o meu pai, e esse livro me ajudou a eu não perder a minha fé, por causa da honestidade do livro. Buscar articulações de sentido para ampliar a compreensão da realidade. Então, as obras do Lewis, tudo se articula, tudo faz sentido, né? E a literatura é o melhor e mais completo articulador, e a imaginação é o melhor encaixe. Então, ele valoriza muito a imaginação, e em todos os escritos dele, ele usa muitos exemplos, muitas metáforas, muito humor também, né? Então, o mito, a poesia e o conto maravilhoso são articulações apenas de sentidos reais e verdadeiros, não só de sentidos reais e verdadeiros, mas também de sentidos transcendentes, que vão além, né? Então, todas as imagens, as metáforas que Lewis usa no Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, ele diz que a lei moral, né, a nossa noção do bem e do mal é como uma frota de navios, que os navios eles vão sempre numa mesma direção, senão eles atropelam um ao outro. Então, essa noção de bem e mal, ela nos dá o rumo, ela nos dá o norte. Todos nós temos essa noção do bem e do mal dentro do nosso coração, né? Deixar-se humildemente caçar pelo leão, que é bom, mas não é domesticado. Então, Aslan aparece como uma figura de Cristo na história, né? E Aslan é um leão que, ao mesmo tempo, é terrível, porque é um leão, dá medo, mas, ao mesmo tempo, ele é capaz de amansar a pata dele, deixar a pata dele bem, bem macia. E a Lúcia, que é a personagem principal do Leão a Feiticeira e das crônicas em geral, ela sempre tem muito carinho pelo Aslan.
ela que enxerga o Aslan quando os outros não conseguem enxergar, ela que abraça o Aslan, que põe o rosto dela na juba do Aslan. Então, é uma imagem de Cristo, né? Que é ao mesmo tempo terrível e ao mesmo tempo bom, não domesticado, né? Pode passar. Então, quais são algumas contribuições que Lewis trouxe para o século XXI? Por que ele é tão atual? Porque na época ele já denunciava os problemas da modernidade. Hoje nós vivemos a pós-modernidade, em que os problemas da modernidade são ainda mais aprofundados. Então, por exemplo, nós hoje relativizamos tudo. Então, se você pergunta a opinião sobre alguma coisa para alguém, a pessoa tende a dizer, depende, não é assim? Né? A gente tende a dizer que tudo é relativo, que não existem verdades absolutas. E o Lewis diz, não, existem verdades absolutas, existe a realidade concreta. Então, a realidade objetiva e a verdade absoluta. Respostas honestas para perguntas honestas. Então, ele diz que o momento de maior honestidade que você pode ter diante da Bíblia é quando você faz a pergunta que não quer calar. Quando você é honesto de questionar a Bíblia, de colocar as suas dúvidas e não aceitando tudo simplesmente por aceitar. Grandes questões da vida. Então, a questão da vida e da morte, da vida após a morte, a questão da sexualidade, a questão do sentido da vida, a questão da amizade, do amor. Então, são esses temas que perpassam as crônicas de Nárnia. Textura histórica da fé cristã. A fé cristã, ela não é uma fé cega. Ela tem uma textura histórica, são fatos reais que aconteceram na realidade mesmo, né? Historicamente. Engajamento cultural. O cristão, ele tem um mandato cultural, ele foi chamado para contribuir com a cultura e não simplesmente para negar a cultura e viver num mundo paralelo, longe de tudo. Valorização da inteligência emocional, da imaginação e da inteligência teológica. Então, as questões ligadas às emoções são valorizadas nas crônicas de Nárnia. E o casamento entre mito e fato, que eu já falei para vocês, que em Cristo, toda a mitologia, o que a mitologia sonha, né, em um Deus que vem resgatar a humanidade, isso se torna realidade na figura de Cristo. Pode passar. O que mais? Resgate do conceito de amor como caridade, ágape, e esperança pela felicidade. Então, tem um livro do Lewis chamado Os Quatro Amores, em que ele trata 4 tipos de amor, inclusive o ágape, né? Santificação como autoestrada da felicidade. No cristianismo puro e simples, se fala muito em como que o cristão se torna um pequeno Cristo, se torna um cristinho, na verdade, né? Um imitador de Cristo. Porque acontece um bom contágio, que ele chama, né? Quanto mais você imita Cristo, mais parecido você se torna com ele. Então ele conta uma história mitológica de um rei que ele era tão feio, que para lidar com seus súditos ele decidiu usar uma máscara. Então, com isso ele conseguiu ter mais relação com seus súditos, só que com o tempo, o que foi acontecendo? Ele disse, não, hoje eu vou tirar a máscara. E qual não foi a sua surpresa? Quando o rosto dele havia se amoldado à máscara e ele ficou bonito. Então, quanto mais a gente imita, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, né? Então, esse processo de metanoia, de mudança, da santificação do cristão, esse é um processo de imitação, né? De cada vez mais a gente está seguindo o exemplo, o modelo de Cristo. A lei e a intuição... conceito de culpa moral verdadeira. Existe a culpa, sim.
não é uma simples impressão da nossa mente, como quis o Freud. O Freud nega a culpa, como se fosse um problema psicológico. A culpa existe realmente e existe salvação para ela, existe resgate da culpa. Por quê? Porque o pagamento já foi feito, o resgate já foi pago, né? Então, conceito de culpa moral verdadeira. Existe um livro chamado Deus em Questão, que compara a trajetória toda do Lewis com a do Freud, né? De como que eles eram ateus e como que Lewis, do ateísmo, se tornou cristão e por que ele se tornou cristão, e combatendo os argumentos do Freud, né? Principalmente a questão do desejo, né? Se há um desejo no coração do ser humano, esse desejo, na verdade, não é uma coisa recalcada, mas é o desejo por Deus. No fundo, tudo se explica pelo desejo que temos por Deus. Epistemologia da virtude. Existem 7 capítulos do cristianismo puro e simples que falam das virtudes. São 4 virtudes cardeais: amor, esperança, fé, justiça, prudência, temperança e fortaleza. São as 4 virtudes cardeais. E as 3 teologais: fé, esperança e amor. São 7 capítulos, né, que vão falar das virtudes. Por que as virtudes? Porque o cristianismo fala em ser bom, em como ser bom, né? Então, apologética cristã, a defesa da fé com argumentos, o respeito ao próximo como a si mesmo, um amor ao próximo, e uma antropologia essencial, que é o amor. Pode passar. Então, esse livro em especial, que eu não vou... eu vou pincelar só algumas coisas, dada o nosso horário, tá? Mas esse livro especial, Cristianismo Puro e Simples, que é o clássico do Lewis, ele foi publicado em 1952, logo depois da Segunda Guerra Mundial. No mesmo ano em que foi escrito uma das crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada. E depois da publicação do Leão a Feiticeira. No meu livrinho, O Leão a Feiticeira, o Guarda-Roupa e a Bíblia, eu defendo que o que Lewis estava defendendo teoricamente em Cristianismo Puro e Simples, a teologia toda que ele desenvolve nesse livro em particular, ele traduz para o meio imaginativo nas Crônicas de Nárnia. Então, praticamente, ele escreve os 2 livros, as 2 coisas, paralelamente, né? Foi inicialmente apresentado com uma série de palestras. Então, Lewis dava muita palestra e deu umas palestras para a Força Aérea Britânica. E foi um sucesso tão grande essas palestras que a BBC de Londres convidou ele: olha, se você consegue dar esperança e fé, né, promover a fé para pessoas que vão para a guerra, servir na guerra com aviões e tudo mais, então você deve ter uma mensagem muito boa para o nosso mundo desse pós-guerra que está tão desesperançoso. Então, eles fizeram as palestras que ele deu para a BBC de Londres, a rádio BBC de Londres, fazia parte de uma série de palestras de clássicos cristãos, né, cujo objetivo era trazer a fé, fazer as pessoas voltarem a ter fé em Deus no meio da guerra e do pós-guerra. Então, e depois foi publicado 3 anos antes de Surpreendido pela Alegria, que é a autobiografia dele. Então, essas palestras, elas viraram o livro. Depois ele passou as palestras para o papel e virou livro. As crônicas podem ser, portanto, consideradas as precursoras imaginativas, tanto do seu clássico de teologia cristã, Cristianismo Puro e Simples, quanto da sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria. Pode passar.
Então, o livro começa com uma imagem, a imagem de uma casa, né? Ele diz, você quer saber o que é o cristianismo? Então, compare o cristianismo com uma casa que tem um grande hall de entrada e vários cômodos, né? Então, cada vertente do cristianismo é um cômodo que fica debaixo do mesmo teto. Então, o Lewis, como anglicano que ele era, ele sempre lutou pela unidade entre os cristãos, que os cristãos não ficassem brigando por causa de divisões e rixas teológicas, mas que se unissem em torno de Cristo, né, para a busca de uma unidade, para o diálogo. Então, ele diz assim, o cristianismo puro e simples é antes feito um saguão de entrada, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Se eu puder conduzir alguém ao saguão, terei alcançado o meu objetivo. Então, ele era contra de você converter uma pessoa a uma determinada igreja, né? O Espírito é que converte, e não é uma determinada igreja, ele converte a Cristo. E esse é o nosso compromisso, não em fazer proselitismo para essa ou aquela igreja. Então, o saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual experimentar as várias portas, não um lugar para se morar. O pior dos cômodos, qualquer que seja, seria, ao meu ver, preferível para esse fim. Então, eu vou encerrar essa parte com um depoimento. Existem várias outras ideias no cristianismo puro e simples, mas que eu já passei para vocês de alguma forma. Mas eu vou dar o meu depoimento, como é que eu conheci o C.S. Lewis. Então, foi assim, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, eu vi um desenho animado na televisão, e era o Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, né? E, na época, eu não fazia nenhuma associação com o cristianismo, mas eu ficava muito emocionada, né? Eu chorava quando o leão era sacrificado, enfim. Depois, mais tarde, eu fui reencontrar o Lewis com o grupo de jovens dos meus irmãos. Eu sou bem mais nova do que os meus irmãos, mas eu sempre ficava de bituca nas coisas que os jovens faziam. Sempre queria, era meio precoce, sempre queria me meter nas coisas que os jovens faziam. E nessa época, os jovens da minha igreja, eles estavam muito ligados à ABU, a Aliança Bíblica Universitária. E a ABU, ela traduziu muitos livros do Lewis, inclusive as Crônicas de Nárnia. E eles estavam estudando as Crônicas de Nárnia. Então eu peguei e li, né? Muitos anos mais tarde, quando eu entrei para a faculdade, para a USP, para o curso de pedagogia, meus colegas diziam, olha, cuidado com esse negócio de filosofia, hein? E tem a tal da teologia da libertação, tem o tal do Paulo Freire, cuidado, hein? Se você estudar demais, você vai perder a sua fé, hein? Era isso que eu ouvia lá na igreja quando eu entrei na universidade. E eu entrei num conflito, porque na universidade eu queria falar das coisas de Deus. E o mundo, quem aqui já teve aula numa universidade pública, sabe o quanto a universidade pública é avessa, é fechada para tudo que fala em Deus. Deus é tabu na universidade. Hoje as coisas estão mudando. Hoje já existem cursos de ciências da religião em universidades públicas. Eu acabei de avaliar um curso da Universidade Federal da Paraíba de ciências da religião. Então, as coisas estão começando a mudar. Mas, na minha época, falar em Deus era tabu. E eu sempre discutia com os professores, ia lá na sala deles, discutia sobre Deus e o mundo, porque eu estava em conflito com a minha fé. A minha fé e a minha razão estavam se degladiando, né? Até que um dia, isso foi ainda no primeiro ano da graduação, um professor mencionou um cara na aula de filosofia, que eu conhecia, mas não era da universidade, era lá da igreja, C.S. Lewis. E ele mencionou no curso de filosofia o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Aí eu falei, opa, isso aqui, aí tem
tem alguma coisa que eu posso aproveitar. E fui lá conversar com ele. Aí esse professor me contou como ele se converteu ao cristianismo lendo livros do C.S. Lewis. Eu descobri que ele era cristão. E nós conversamos 4 horas seguidas sobre Deus, o mundo, C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, conversão. E ele me disse o seguinte: olha, Gabriele, eu falava para ele, olha, eu não queria fazer universidade, eu queria ser missionária. Eu queria ir lá para a África, para a Índia, evangelizar as pessoas, levar o evangelho. Eu não sei o que eu faço aqui. Aí ele disse, Gabriele, vem aqui. E ele tinha uma sacada, me levou até a sacada e disse, olhe para fora, o que você está vendo? Aí disse, dava no prédio da Faculdade de Educação, que era um prédio todo caído. Aí eu falei, ele deve estar querendo que eu critique o prédio, né? Eu estou vendo um prédio todo caído, desvalorizado, não sei o que lá. Olhe direito. Tá bom, eu estou vendo um jardim. Olhe direito. Tá bom, eu estou vendo pessoas andando. Não, olhe direito, menina. Aí caiu a ficha. Eu estava diante de um campo missionário. E até hoje Deus tem me conduzido para esse campo missionário onde existem muitas pessoas clamando por Deus, buscando a Deus. Enfim, isso me deu a dica de que existe no mundo acadêmico gente cristã, gente que faz a ponte entre a fé e a razão. E aí eu comecei a ler, desenfreadamente o C.S. Lewis e tudo que me caía nas mãos sobre ele. E quando eu terminei a graduação, e eu tinha ainda muito chão pela frente, né? Eu estava trabalhando com um projeto de educação de adultos. E eu não queria me desligar do projeto, porque eu era apaixonada por aquele projeto, e ele acontecia dentro da USP. Então eu pensei, então eu vou fazer o tal do mestrado para não perder o vínculo com a USP. Então eu fiz com essa desculpa de não perder o vínculo. E aí eu falei com ele, olha, Jean, você não quer me orientar, não? Né? Você não quer ser meu orientador? Aí primeiro ele disse, não quero, fez charminho para mim e tal, mas aí ele disse, tá bom, eu te oriento desde que você estude o cara que nos juntou, que nos uniu, né? C.S. Lewis. Aí foi mais alguns anos, e foi aí que eu descobri o quanto esse homem tinha escrito, e na época ainda não haviam traduções. Hoje eu sou tradutora, traduzi 7 livros do Lewis, desculpa, perdi a conta. 7 livros do Lewis já traduzi, mas na época ainda não tinham traduções. Aí eu bati na porta do Jean, meu orientador, meu ex-orientador, e disse, Jean, eu não dou conta desse cara. Ele é muito inteligente para mim, eu não consigo entender esse cara, ele é muito profundo e o meu inglês ainda não está bom, e eu faço questão de ler todos os livros dele. Então ele disse, tá bom, então você traduza, então faça um trabalho de tradução, eu já era tradutora, faça o trabalho de tradução do autor que traduziu o Lewis para o alemão, um autor alemão, meus pais são alemães, e eu domino a língua. Então, no mestrado, eu fiz a tradução do trabalho de doutorado desse autor que traduziu o Lewis, certo? E quando eu terminei o mestrado, eu saindo da defesa, o Jean disse, e aí? E aí o quê? Porque eu tinha alegado para o Jean que eu precisava de mais base filosófica para encarar o Lewis. E o Joseph Pieper, que é esse autor alemão, ele me dava essa base. Né? Aí ele perguntou, e aí? E aí o quê? E agora? Né?
Aí eu falei, tá, eu queria ficar 10 anos longe da USP, mas no mês seguinte eu desengavetei o projeto do Lewis, e ele disse, olha, agora você não tem mais desculpa para encarar o Lewis, agora você vai encarar o Lewis no nível do doutorado. E no mesmo ano ainda encaminhei o projeto, e no ano seguinte eu estava no doutorado agora com o Lewis e as Crônicas de Nárnia, mais 3 anos depois eu defendi e virou livro, e toda essa história, desde então, eu me dedico a ele, tem um site, se você puder pular até a última transparência, lâmina, vocês vão ver ali o meu site, ciaslewis.com.br, que vocês vão ter mais informações, artigos e sobre Lewis e quem tiver interesse, tá bom? Muito obrigada. Tem dúvidas, perguntas? Queridos, a gente recebeu aqui essa palestra maravilhosa da doutora Gabriele, e nós vamos, dá tempo de fazer algumas perguntas. Então, quem desejar fazer pergunta, eu vou fazer um seguinte pedido. A gente está gravando ali a palestra em áudio, então, quem quiser fazer pergunta, vem aqui à frente, faça a pergunta no microfone, que ele é de fio, não dá para eu chegar até aí onde você está. E você vai fazer a pergunta no microfone para poder captar a gravação, ok? Então, ela vai responder de acordo com a pergunta que você fizer. Alguém quer fazer pergunta aqui? Vem aqui, Alexandre, no microfone. Faz aqui a pergunta para que a doutora consiga lhe responder, tá bom? Primeiramente, quero parabenizar a doutora pela excelente palestra. A pergunta é uma curiosidade. Parece que C.S. Lewis escreveu um livro, O Problema do Mal, que é a sua visão a respeito do mal, com a dor e o sofrimento humano. Eu gostaria que ela falasse alguma coisa a respeito desse livro. Acho uma pergunta. Perfeito, muito obrigada pela pergunta. Você pegou um ponto que não pode ser esquecido no Lewis, que é um ponto muito importante. No filme Terra das Sombras, é o ponto que eles valorizam assim até demais. Porque tem uma frase nesse livro, o problema do sofrimento, é o nome do livro, o problema do sofrimento. Ele diz assim, que o sofrimento é o megafone de Deus. Ou seja, se na vida comum, ordinária, Deus fala baixinho com a gente, no sofrimento ele fala alto, né? Porque é aí que a gente presta atenção nas coisas, né? Então, qual que é o ponto-chave do problema do sofrimento? Ele trata da questão, aquela questão clássica, se Deus é bom, por que existe tanto mal no mundo? Essa pergunta que os ateus, em geral, fazem para a gente, né? Eles querem saber, mas se Deus existe, por que existe o mal? E aí a resposta do Lewis é muito clara, porque o mal, ele existe para nos alertar para as coisas que valem a pena na vida. Porque tem a frase clássica do português, o provérbio brasileiro, que diz: se a gente não aprende no amor, aprende na dor. E é profundamente verdadeiro isso. Os provérbios têm uma sabedoria oculta muito profunda. Nós não aprendemos no amor, infelizmente. Nós aprendemos na dor, né? E o sofrimento, mas a esperança que nós temos. Então o cristianismo é fácil ou difícil? É um capítulo do Cristianismo Puro e Simples que fala assim: cristianismo fácil ou difícil? Grande questão. Porque parece fácil. Porque o fardo é leve, né? Deus nos ama. Mas é difícil.
Por quê? Porque Deus não se contenta com menos do que a perfeição. Ele quer que nós sejamos perfeitos. Então o Lewis fala, eu pensei que Deus ia construir uma cabaninha na minha vida, mas eu me dei conta que Ele estava construindo um palácio. Então, e esse processo de construção é um processo doloroso. Ele envolve o sofrimento, né? Então, não é nem fácil nem difícil, é ambas as coisas ao mesmo tempo. O cristianismo é fácil e o cristianismo é difícil, ao mesmo tempo. Nós é que não conseguimos pensar em duas categorias ao mesmo tempo, nós é que fazemos a distinção, né? Ou Deus é bom e o mal não existe, ou Deus é ruim e o mal existe. Não são essas duas categorias. Elas não se opõem, certo? Não sei se eu respondi. Mais alguém quer fazer pergunta? Já temos um outro microfone providenciado ali para ter uma dinâmica um pouco melhor. Mais alguém quer perguntar? Pode ir ali, por favor. Bom dia, doutora. Bom dia. Meu nome é Leonardo, eu sou da Faculdade de História da UF e eu ainda não tive a oportunidade de ler a Abolição do Homem por completo, mas deu para perceber que ali o Lewis tenta fazer uma diferenciação entre uma pedagogia genuinamente cristã, que tenta conciliar ser real e imaginativo, e as diferenças com a pedagogia da época. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre isso? Perfeito. Mais uma pergunta muito inteligente e que dá um prazer, né, responder. Por que prazer? Porque eu sou pedagoga, né, e falar de educação para mim é um prazer, né? Qual que é a diferença entre uma educação não cristã e uma educação cristã? Eu diria que a educação cristã é educação de verdade. Simples assim, né? Enquanto as outras educações são pseudo-educações. Por que a educação cristã é educação de verdade, real? Porque a educação, educere, significa colocar para fora o ser. Educere, colocar, extrair o ser, né? E esse ser, que é a formação do indivíduo enquanto ser humano, esse ser é uma criatura de Deus. Esse ser foi criado por Deus. Ora, o cristianismo não é isso exatamente, tornar-nos aquele ser que Deus criou, voltar ao projeto original, voltar a ser aquilo que Deus pensou quando Ele nos criou. Não é isso que é o cristianismo? Voltar a ser o que Deus pensou quando nos criou. E a educação é isso, é um processo de formação, né? Então ele diz em Abolição do Homem que a educação não cristã, que não tem essa perspectiva da formação, da Bildung no alemão, Bildung vem de Bild, que é imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A educação que não é assim, que não tem essa visão do Deus criador, do Deus bondoso, que quer nos alcançar na nossa completude, na nossa plenitude do nosso ser, essa educação, ela é, além de ser maniqueísta, né, que vê o mal e o bem lutando com iguais forças, ela é subjetivista. Ela não enxerga a realidade das coisas. Ela remete ao mundo subjetivo as coisas. Tudo parece que é uma questão de opinião. Tudo parece que é relativo. Não existe uma realidade lá fora que Deus criou. Existem só opiniões, existem visões da realidade. Então, esse subjetivismo que a gente vê muito na universidade também, é a grande crítica que ele faz no Abolição do Homem. E ele diz que esse subjetivismo, ele faz com que tudo seja relativo e que umas pessoas dominem as outras. Elas controlem as outras, porque elas, se tudo é relativo, né, alguém tem que botar ordem no caos. Alguém tem que determinar o que é real. E esses manipuladores que eles chamam são os dominadores, são aqueles que detêm o poder, né? Então,
por que a abolição do homem? Porque na medida em que nós somos subjetivistas, relativistas, materialistas, consumistas, nós vamos deteriorando a nossa natureza humana. Nós vamos extinguindo o nosso verdadeiro ser, que foi criado por Deus, que é objetivo, né? Então, a abolição do homem significa isso. A educação secular não cristã, ela divide o homem entre a razão de um lado e os órgãos, os outros órgãos do corpo do outro lado. Existe uma separação, existe um dualismo, existe uma contradição, existe o tudo e o nada, né? Por quê? Porque existe esse relativismo. Não sei se eu respondi. Caminhada é longa. No início da sua exposição, você comentou que o C.S. Lewis é pouco conhecido no mundo cristão, né, pelos crentes. E a gente percebe o valor, né, a importância, o conteúdo que tem. E me chamou a atenção porque fiquei curioso em conhecê-lo, porque vários autores que eu gosto citavam sempre o C.S. Lewis. Então eu queria saber, a quem você atribui essa falta de conhecimento, apesar desse conteúdo valoroso que ele tem? Bom, aí é uma pergunta que dá para a gente ficar até amanhã cedo conversando, porque ela tem a ver com o perfil do cristão brasileiro. Tem um artigo que eu escrevi para Ultimato chamado Preguiça Mental, que o cristão brasileiro, eu estou falando agora de uma maneira geral, eu estou generalizando intencionalmente, tá? Não estou falando desse ou daquele cristão, estou falando do cristão brasileiro. O cristão brasileiro gosta das coisas mastigadas, primeiro. Gosta das coisas bem mastigadas, no mínimo detalhe. Ele não gosta de pensar, ele não gosta de refletir. Ele olha o mundo em categorias, preto e branco, coisa de Deus, coisa do demônio. Então, autores como Lewis, que é um anglicano, e o anglicanismo prima por estar buscando o caminho do meio, né? O discernimento entre os polos opostos, né? O Lewis, ele não é popular. Ele não é um cara que o pessoal diz, eu gosto de ler Lewis. Isso não existe no Brasil, né? Existe, graças a Deus, senão eu não estaria viva, né? Existe, mas é a raridade da raridade. Então, nessa Expo Cristã que eu fui, por exemplo, eu estava como um profeta no meio do deserto. Vinham as pessoas, olhavam, né? Alguns diziam, então você está denunciando a mensagem oculta nas Crônicas de Nárnia? Tem uma mensagem oculta, sim, eu falei para ele. Tem uma mensagem oculta. Acontece que ela é cristã. Ela não é uma mensagem subliminar, nada disso, de diabo e etc. Né? Então, o cristão brasileiro gosta das coisas mastigadas, não gosta de refletir, não gosta de interpretar, ele não gosta de ler. E principalmente coisas que façam com que ele tenha que interpretar as coisas. Mas vou dar um exemplo clássico de uma palestra que eu dei numa igreja que eu não vou dizer o nome, tá? Mas que depois da palestra eu falei das Crônicas de Nárnia, da importância da imaginação, etc. E depois da palestra uma senhora levantou e disse: você está incitando os nossos jovens a acreditar em bruxas, em feiticeira, em fauno. Isso é coisa do diabo. E faltou ela me mandar para o inferno. Sério, de púlpito, ela veio para frente e falou. E o que aconteceu para minha sorte, entre aspas?
tinha uma criança no palco, na plateia. Uma criança. E a criança veio à frente e ela disse, posso responder? Ela veio à frente e disse, escuta, eu li as Crônicas de Nárnia e as Crônicas de Nárnia me levaram a acreditar em Deus. Simples assim. Então, essa senhora, infelizmente, ela representa 90% do público cristão brasileiro, que não gosta de pensar, não gosta de interpretar, não gosta de refletir e deixa passar caras como esse em branco. Mais alguém quer fazer pergunta? Fala ali então, por favor. Tá muito alto. Bom dia. Bom dia. No caso, eu e as meninas ali atrás estávamos conversando, todo mundo ali é fã de Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis. Elas queriam saber um pouco como é que era a relação do Tolkien com o C.S. Lewis. Eu tinha uma dúvida, você tinha falado sobre que o Lewis ele tinha uma posição de que o Cristo, o Evangelho era o lobby, era o hall de entrada, e que haviam determinados cômodos. De certa forma, haveria uma crítica de Lewis ao desigrejamento, quando ele diz que ficar no lobby não é o ideal, mas também não encaminhar ninguém para nenhum quarto? Eu não tinha pensado nisso. Na verdade, você me deu uma brilhante ideia. É verdade, é uma crítica ao desigrejamento mesmo. Porque eu também acho que o desigrejamento é outra vertente desse fenômeno que a gente vê do cristianismo brasileiro. Porque o desigrejamento é preguiça mental. É não querer se comprometer com nada. Querer ficar zanzando. Turista cristão. Entendeu? Sobre a relação do Tolkien com Lewis, eles eram muito amigos. Tem um livro que saiu agora, O Dom da Amizade, do Duries, que fala justamente da amizade entre Tolkien e Lewis. Tem um livro inteiro para você se deliciar e ler sobre isso. Mas, resumindo, talvez, claro, como toda amizade, havia os seus conflitos, né? Eles não pensavam igual. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, o cristianismo do Senhor dos Anéis é muito mais oculto, muito mais sutil do que o cristianismo das Crônicas de Nárnia, por exemplo. Né? É mais difícil você ver a Bíblia no Senhor dos Anéis do que ver a Bíblia nas Crônicas de Nárnia. Né? E o Tolkien criticava o Lewis por isso. Ele dizia, olha, Lewis, você não deve fazer proselitismo com a sua imaginação. Né? Era um ponto de discórdia dos dois. O Tolkien acreditava que só ele usando a imaginação de uma maneira profissional, ele já estava contribuindo para o reino de Deus. Não precisava colocar mensagem nenhuma. Né? Como um pintor, ele pinta para a glória de Deus, ele não precisa pintar o Cristo. Ele precisa fazer uma bela obra de arte que todo mundo admire e diga, ó, Senhor, Deus seja glorificado. Entendeu? Então, eles tinham pontos de discórdia, também já brigaram, teve ocasião que o Lewis deu um tapa na cara do Tolkien. Então, tem essas sutilezas aí também. Rolava ciúme também com a Joy e tudo mais, que parece que ele esfriou a amizade depois que conheceu Joy, etc. Mas a amizade foi que predominou entre os dois e é bom saber que foi graças a Lewis que o Tolkien levou adiante o projeto do Senhor dos Anéis. Se não fosse o Lewis incentivando, ele teria desistido, porque ele levou 50 anos para escrever o livro, né? Ok? Mais alguma pergunta? Ok, satisfeitos? Vou fazer só a minha então, a gente encerra, tá bom?
Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os livros que você lançou sobre o C.S. Lewis e como a gente faz para adquirir, e se há ou não algum projeto de, como a senhora explicou aqui, sobre a dificuldade de se ler Lewis. Eu também li Lewis. Confesso que eu estou acostumado com texto filosófico, mas mesmo assim eu tive dificuldade para algumas partes dos livros de Lewis. Li o Cristianismo Puro e Simples e tem sempre um pensamento assim muito além do que a gente está acostumado a ler. Não é o tipo de livro que você lê assim à noite antes de dormir, né? Embora eu tenha lido nesse horário. Por isso talvez a dificuldade. Há algum projeto, ou se já existe, já foi feito, ou se está em andamento, algum projeto para, tipo C.S. Lewis em 90 minutos, ou C.S. Lewis mais simplificado, para as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de leitura conseguir se aproximar e gostar de C.S. Lewis? Olha, vocês estão me dando várias ideias aqui, é uma troca, né? A gente está aprendendo juntos. Sempre foi uma preocupação minha, desde que eu conheci o Lewis, como torná-lo mais palatável, digamos assim, mais digerível para o público brasileiro. Para vocês terem uma ideia, eu fui bater na porta de uma editora, para vocês terem uma ideia de quantos anos que eu já estou nessa luta, né? Em 98, que foi o centenário do nascimento do Lewis, eu fiz um projeto, um big de um projeto, e apresentei para uma editora que publicou Surpreendido pela Alegria. Quem sabe a editora já... Enfim. E o editor me disse, que lindo projeto, e era para comemorar o centenário, ir nas igrejas, fazer uma série de palestras, enfim, era um big de um projeto. Aí ele virou para mim e disse, quem você pensa que vai ler Lewis no Brasil? Assim. Quem você acha que vai ler Lewis no Brasil? Hoje nós temos um big projeto da editora Thomas Nelson. Né? Inclusive, eu traduzi 3 livros para eles, e eles têm a intenção de trazer novas traduções, porque um dos problemas da dificuldade da leitura do Lewis no Brasil são as traduções existentes que haviam. Né? Então, eles fizeram retradução de várias obras. Né? E eu... Agora, vocês vão saber de primeira mão, só o meu marido ficou sabendo dessa ideia, eu estou com uma ideia, ainda em embrião, exatamente, de fazer uma adaptação das crônicas em quadrinhos. Né? Então, orem por isso, que esse projeto vá adiante, que eu acho que é uma forma de tornar o Lewis mais conhecido. Sobre os meus livros, os 2 últimos que eu escrevi estão disponíveis no site da editora Prismas, de Curitiba, www.prismas.com.br. Tá? E vocês acham na Amazon também, na Livraria Cultura. Então, Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa e a Bíblia, e a Ética de Dom Quixote das Crianças, que foi minha tese de pós-doutoramento, que eu fiz sobre Monteiro Lobato. Né? A imaginação dentro dessa obra do Dom Quixote das Crianças. Ok? Obrigado, Kiko. Palmas para a nossa palestrante. Foi uma bênção. Obrigado. Foi uma bênção muito grande e nós temos a certeza que foi bastante edificante para vocês, como também foi para mim. Nós gravamos o áudio, assim que eu conseguir preparar o vídeo, eu vou tentar pegar uma imagem dela bacana para colocar lá e fazer o vídeo. A gente então vai colocar no meu canal do YouTube. É só você procurar pelo meu nome, Davidson Bignon, lá no YouTube. Você assina lá, faz as honras lá, né? E você vai receber também a notificação quando eu conseguir colocar lá a palestra que nós acabamos de ouvir agora, tá bom? Para você guardar, passar para os seus amigos, aqueles que você sabe que gostam de C.S. Lewis, mas que não pôde estar conosco hoje.